Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quarta-feira, 10 de setembro, hoje entrando um pouquinho mais tarde, porque eu tinha que acompanhar, como acho que todo mundo acompanhou, o voto magistral, os votos magistrais do ministro Fux, que vai retomar ainda, vai votar mais ainda nessa noite, mas tinha que terminar votando sobre Bolsonaro, né? Ele julgou tudo improcedente, deu uma aula de direito, mostrando o óbvio, que não se pode condenar se não houver provas para condenar. Mas, num dia como hoje, 10 de setembro, em 1808, foi criada a imprensa régia, ou seja, a imprensa oficial, criou a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal brasileiro dentro do Brasil. Já tinha o Correio Brasiliense, editado em Lisboa pelo Hipólito José da Costa. O príncipe regente João, regente é porque ele assumiu o reino de Portugal no lugar da rainha, porque a rainha estava meio interditada, a mãe dele, a rainha Maria, e o regente chegou em janeiro, no Brasil, de 1808, ficou um pouco em Salvador, foi para o Rio e começou a criar lugares no Rio de Janeiro, biblioteca pública, criou em Salvador a academia, a Escola de Medicina e criou a Gazeta do Rio de Janeiro. Um pouco aí faz lembrar, né? Eu tenho falado para vocês aqui da Gazeta do Povo, né? Não é nada oficial como foi a Gazeta do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, não é sustentada por verba pública, vale dizer, verba que vem dos impostos de nós todos, né? É sustentada pelos seus próprios assinantes e por isso está fazendo uma oferta de novas assinaturas, porque se mantém pelas assinaturas, aproveitando o 7 de setembro, né? R$7 por 9 meses, 7 em 9. Basta você entrar aí na gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia e você pode assinar e nos acompanhar, porque é a cobertura digna de credibilidade, né? Posso garantir para vocês isso. Eu vejo aí, a coisa que você não vai ver na Gazeta, repórter, principalmente televisão, não sei porquê, é o ali, aqui, aí. Como assim? Está falando uma frase aqui, ali, eu fico olhando para ver onde é. Coisas incríveis que a gente tem visto. E agora estou vendo uma crise de ódio em certos lugares da mídia brasileira contra o ministro Fux. É incrível. Mas lá na Gazeta do Povo você não vai encontrar isso. Repito, R$7 pelos primeiros 9 meses para a assinatura da Gazeta do Povo, e aí você encontra gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, se fosse fazer um filme sobre o ministro Luiz Fux, eu diria Luiz Fux, o Demolidor. Ele demoliu a tese da acusação da Procuradoria-Geral da República e demoliu os 2 votos já dados, voto do relator, ministro Moraes, e voto do ministro Dino. Um por um. Ele contou que teve uma espécie assim de equipe que examinou cada argumento do Procurador-Geral da República e foi atrás. Ele derrubou cada argumento de que se basearam para votar condenando o relator e o ministro Dino, né? Derrubou cada um, com seriedade, com serenidade, com classe, e mostrando, né? Mostrando Nelson Hungria, Heleno Fragoso, né? Chegou a mostrar Dias Toffoli, que absolveu um líder do MST que participou de uma invasão no INCRA, quebrando tudo, e não ficou comprovado que ele quebrou pessoalmente alguma coisa, nem que deu ordem de quebrar. E ele foi absolvido por Dias Toffoli, né? Mostrou decisões de Celso de Mello, dizendo que tem que individualizar, tem que mostrar o que a pessoa fez, né? Porque estão condenando, isso não estava em jogo, mas se projeta para aqueles que já foram condenados do 8 de janeiro e que têm que pagar os danos contra o Estado brasileiro,
contra patrimônio tombado, né? Igualmente, quando isso tem que ser cobrado, tem que ser demonstrado. Foi provado que foi o seu João da Silva que rasgou um quadro de Portinari, que estragou um tapete, que arrancou tal coisa, que jogou o relógio no chão. Tem que ser provado, mostrado o que ele fez, né? Citando Celso de Mello. Nas preliminares ele já disse, está tudo errado aqui. Esse aqui não é um lugar para julgar. Essas pessoas que estão aqui não têm foro privilegiado, portanto não é no Supremo. Tirando o Ramagem, que é deputado federal, né? Os outros não são mais. Ou, se vai julgar como ex-presidente, não é numa turma de 5, é no plenário de 11. Mas a rigor é na primeira turma. Então está tudo nulo. Mas ele considerou aceitável a delação premiada, ele não considerou nula, de Mauro Cid, que, aliás, ele condenou por um crime. Enquadrou ali em golpe, não em organização criminosa, nem em dano qualificado, mas pelo fato de ele ter recebido, segundo ele demonstrou, R$100 mil do general Braga Neto para entregar para alguém, né? De onde eu concluo, não houve ainda o julgamento do general Braga Neto, ainda, que ele vai condenar também pelo fato desse dinheiro, né? Mas eu suponho que ele como livrou o almirante, comandante da Marinha, Almir Garnier, porque não tem prova nenhuma de que ele participou de golpe, de danos, de 8 de janeiro, de conspiração, de coisa nenhuma. Ele disse, olha, totalmente improcedente, Almir Garnier. Então, eu suponho que os outros que serão julgados essa noite, né, já que a gente está gravando aqui, não dá para esperar até meia-noite, né? O ministro da Defesa e o outro, o ministro da Marinha, né? Não, Marinha é o Garnier da Aeronáutica, provavelmente, mas certamente o ministro da Defesa, Paulo César, não vai estar nessa, né? Também, bom, aí vamos a Bolsonaro. Né? Aí eu anotei aqui as coisas, né? Depois eu vou falar mais sobre esse assunto, né? Vamos então, só por Bolsonaro. Ele disse que, bom, só para vocês saberem, Bolsonaro foi autorizado pelo ministro carcereiro, ministro Moraes é o carcereiro, mas é vítima também, né, daquele punhal verde e amarelo. É investigador, porque investigou. O próprio ministro Fux demonstrou isso, né, investigou, procurou. O juiz não tem que fazer isso. Ele é juiz, ele é acusador, principalmente acusador, um grande promotor. Assim como o ministro Dino, que tem carreira de juiz, juiz federal, mas ele logo entrou na política para defender a causa, né? A causa marxista, leninista, comunista e tal. E entrou na política. Então ele se afastou bastante do dia a dia, o que não acontece com o ministro Fux, que foi juiz de carreira, inclusive na Baixada Fluminense, né? E foi subindo aos poucos, foi juiz no Superior Tribunal de Justiça, né? Então tem experiência e tem, sobretudo, vocação para juiz. Assim como o ministro Moraes tem vocação para promotor, para Ministério Público, para acusador. Ele fala como se estivesse numa tribuna de acusação. Mas, enfim. Aí, Bolsonaro, então, o que eu queria contar, o ministro Moraes, ministro carcereiro, deu permissão para Bolsonaro ir ao hospital fazer uns procedimentos dermatológicos de algumas lesões da pele. Agora, a faca de Adélio sempre vai incomodar. Alterou a passagem do alimento, alterou tudo, né? E quanto mais mexer, pior, né? Às vezes vai precisar mexer de novo, já mexeu muito. Essa história da faca, só para a gente lembrar, foi no 6 de setembro de 2018, faz 7 anos, né? E, enfim, ainda não se apurou isso, né? Adélio Bispo sozinho, conta outra, né? Bom, ele disse que a responsabilidade de Bolsonaro não cabe ser provada por um juiz relator que é inquisidor, investigador.
A responsabilidade tem que ser aprovada, tem que ser demonstrada acima de qualquer dúvida. E tem muita dúvida, né? Eu gostaria de lembrar que nesses votos de Fux, que ele tá falando desde hoje de manhã. Ele está falando 9 horas já, vai falar mais do que isso, né? Ele deu aulas. Só para lembrar o Supremo, in dubio pro réu, né? Não pode existir dúvida sobre a culpabilidade de um réu. Se houver dúvida, é a presunção de inocência que vale. Falou muito, demonstrou o que é democracia, o que é devido processo legal, né? Ele examinou, mostrou até o iter criminis, né? Que eu tenho falado aqui para vocês, o caminho do crime. Quando tiver em cogitação, isso não é crime. É quando começa a execução que é crime. Ele até demonstrou aquele outro procurador-geral da República, que confessou depois que foi armado para o Supremo para dar um tiro no ministro do Supremo. Ainda que ele tivesse puxado a arma e apontado, se ele não deu o tiro, ele foi apenas cogitou, né? Ou ameaçou, né? Na hora que apontou, foi ameaça. Mas não chegou a ser tentativa de homicídio, e muito menos de homicídio, né? Então, pode ter havido a cogitação, mas aí ele lembra um final de um artigo de Hélio Gaspari, meu colega de Jornal do Brasil, né? Que contou a história desse processo no Supremo, que foi um processo assim, aí espichou as pernas, espichou o pescoço e de repente fez uma girafa. Mas não é uma girafa. Demonstrou isso. Que o Ministério Público nunca separou Bolsonaro presidente e Bolsonaro ex-presidente. Misturou tudo, misturou as datas, ficou um negócio muito complicado, né? Que aí deu a entender que Bolsonaro queria derrubar a si próprio. Se ele estava conspirando para dar golpe, se ele era presidente, ele queria derrubar a si próprio, né? Disse, por exemplo, olha, o presidente vai ser responsabilizado pelo que fizeram seus seguidores, então a esquerda é responsável pela facada de Adélio, que ele foi estimulado pelo discurso de ódio, né? Como o discurso de ódio estimulou um tiro que pegou na orelha de Trump e estimulou a morte desse Charlie hoje, um líder influenciador de direita que estava num debate na Universidade do Vale de Utah, nos Estados Unidos, e recebeu um tiro que vazou a carótida e ele morreu. 31 anos, com mulher e 2 filhos, né? E os estudantes de esquerda da universidade assinaram um manifesto dizendo não venha, não venha. Ele foi e levou o tiro, foi morto. Esse é o discurso de ódio, né? Bom, mas ainda aí, né? Ele derrubou os argumentos de ABIN paralela, de críticas ao processo eleitoral, que isso não é golpe de Estado, isso é exercer liberdade de expressão, de opinião. Não tem nenhuma ligação com aquele argentino que demonstrava fraudes na apuração, que as críticas e as dúvidas do presidente até reforçaram a justiça eleitoral. Isso não é crime, né? Se a Polícia Rodoviária Federal fez alguma batida no Nordeste, né, não foi demonstrado que foi por ordem de Bolsonaro. Quer dizer, não sendo demonstrado, não é prova, nem pode condenar ninguém pela suposição, né? E tem muita suposição. Pode ser que fizeram até para agradá-lo, mas aí a pessoa não pode ser imputada. Foi criação de acusação, o que não se admite no Estado de Direito, né? As reuniões de Bolsonaro com Felipe Martins também não fecham, né? Os kids pretos, idem, um documento feito num salão de festas aberto na Asa Norte, e sempre demonstrou a própria acusação,
A própria Polícia Federal no inquérito e o Ministério Público demonstram que Bolsonaro nunca aceitou, recebia reclamações, ele não queria fazer daquilo com alguns que queriam, né, garantia da lei e da ordem, convocando o Exército, ou o estado de sítio, que tem que passar pelo Congresso Nacional. Né? Chamar isso de golpe é difícil. A ligação com o general Teófilo do Cotera está demonstrando aqui que quem manda na tropa é o comandante da tropa nos estados, nos antigos exércitos, hoje regiões, né, regiões militares. E não tem nada comprovado, os documentos são documentos com cara de apócrifos, são só ilações, muitas divergências nas supostas provas, inclusive com o general Mário Fernandes. Ele diz que é gravíssimo, porque não há provas nos autos para incriminar Bolsonaro, né? Nem mesmo Mauro Cid incriminou Bolsonaro, né? E que diálogos entre seguranças não tem nada a ver com o presidente. Tem até um major brigadeiro dizendo que a tropa está pronta, só que ele estava na reserva e era professor do ITA. Não tinha como. Não há provas de ligação de Bolsonaro com os vândalos, né? Mostrou que provavelmente pouca gente do acampamento, porque chegaram 40 ônibus para engrossar o público, né? E a preocupação do Ministério Público de criminalizar discurso de liberdade, né? Que era liberdade sim, censura não, dá razão ao conteúdo dessas faixas. E que o Ministério Público, como não conseguiu apresentar prova de vínculo de Bolsonaro com as manifestações de novembro, dezembro, janeiro, nem com planos de golpe, de dano qualificado, de organização criminosa, né? Isso não ficou demonstrado nos autos, então julgou improcedente. Eu vou parar por aqui, que já está longo, né? E se vocês quiserem acompanhar, parece que ele vai continuar agora dando voto. Eu acho que General Heleno e Paulo César, Ramagem também, fora, né? Vai ser a decisão de Fux. Agora, Fux, por enquanto, é 1. Né? Está 2-1. Tem mais 2 votos, Zanin e Carmen Lúcia. Se um dos dois, né, não estiver anestesiado e tiver ouvido com atenção o demonstrativo, uma aula magistral de Fux, de direito, de devido processo legal, se um dos dois votar, isso já vai propiciar no plenário embargo de infringência, que é diferente do embargo de declaração, que se for um voto só, que não vai fazer diferença. De Brasília, Alexandre Garcia.